Há muitas coisas que a sociedade não consegue entender. Grande parte da população não consegue entender. Não consegue entender as relações entre as instituições, não consegue entender de fato aquilo que ocorre no interior das instituições e nos subterrâneos da política. Até porque se entendesse, se grande parte da população conseguisse compreender exatamente isso, nós não estaríamos na situação em que estamos no país. A situação seria bem diferente. Por isso não adianta as pessoas de volta e meia falarem assim, olha, o problema é a Globo, o problema é a Veja, o problema é não sei o quê, o problema é a exposição de arte, o problema é um país que não tem um sistema educacional realmente de qualidade e inclusivo para todos. Bom, o que eu quero falar mesmo é sobre a situação, e eu tenho denunciado sempre aqui, as farsas do governo Paulo Hartung. E a população, ela precisa entender. E como eu disse ontem, eu não invento nada. Tudo que eu digo aqui é baseado em fatos, números e prova. A coluna Praça 8 de domingo tem o título Da Mantra da Campanha à Realidade. E fala sobre as contas do governo e os investimentos do governo aqui no estado do Espírito Santo. Então, a coluna lembra que em 2014, no final de 2014, o atual governador Paulo Hartung, na época candidato a governador a terceiro mandato, criticava exaustivamente o governador Casagrande, dizendo da irresponsabilidade fiscal do governador, dizendo da insustentabilidade dos investimentos no estado naquela época. E então, o tempo é muito curto, em 2014, aqui o jornal reproduz, o governador Paulo Hartung dizia, o governo do estado voltou a flertar com a desorganização fiscal, ele se referia ao governador Casagrande. De cada R$10 atualmente investidos, entre 3 e 4 apenas são recursos próprios do Tesouro, o restante vem de empréstimo. Isso não é responsável nem sustentável. Observe bem, ele se referia ao governador Casagrande em 2014 e ele dizia que era irresponsável e insustentável o que ocorria em 2014. Segundo ele, naquela época, de cada R$10 investidos naquela época, apenas 3 ou 4 eram do Tesouro ou de recursos próprios do Estado. Mas veja só, hoje, no terceiro ano de governo do Paulo Hartung, em 2017, de cada R$10, apenas R$2,90 são de recursos próprios. Isso são dados oficiais desse ano. Ou seja, se em 2014 investir apenas R$3 ou R$4 de recursos próprios e o resto de empréstimo era irresponsabilidade e insustentável, e hoje, com o próprio governador, com o próprio Paulo Hartung à frente do governo nessas condições, isso continua sendo irresponsabilidade e insustentabilidade? Como eu dizia lá em 2015 já, o governador tentou pintar um quadro de terra arrasada, criticando Deus e o mundo do governo anterior, da sua equipe. E hoje vem à tona o quanto esses discursos todos eram falaciosos, o quanto se esconde coisas nesse governo, o quanto o governo conseguiu criar um mito, comprando espaço na imprensa, gastando os tubos com propaganda, como por exemplo para 2018 está previsto R$47 milhões em publicidade, esse ano foi mais ou menos esse gasto também. Então assim, seria muito bom que a população começasse a prestar atenção em tudo isso e ver o quanto tantas vezes é enganado por um discurso que na maioria das vezes é montado com o próprio dinheiro da população. Como eu tenho dito, o dinheiro de publicidade é usado para enganar a própria população, ou seja, a população paga para ser enganada. Então preste atenção naquilo que eu já alertava desde 2015 para todo um discurso que na verdade encobre uma grande farsa. Muito obrigado, presidente.